eu já vou começar, viu? Vai cortar essa Já? cebolinha, não. Já. Se quiser, fique lá ouvindo. Não, eu vou ficar aqui, porque a minha prova vale mais. Pois é, exatamente. Eu Eu vou ficar vou, aqui. eu resolvi, como não, o assunto de recursos, ele já está, já conseguimos concluir, graças a Deus, né, que foi a parte da drenagem e a massagem. Então, eu vou pegar essa parte, né, da aula prática remota aqui com vocês, para poder terminar a parte cirúrgica, porque realmente cirurgia dava para poder a gente passar um pouquinho mais, mas como eu preferi passar por cada cirurgia e falar o protocolo, e aí acabou aqui na parte de recursos, falamos um pouquinho relacionada a protocolos e a drenagem também reversa, né, que é feita no pós-operatório, então acabou atrapalhando um pouco. E essa volta também, né, assim, mais rápida da prática, acabou saindo um pouquinho do eixo, mas já estamos, né, vou pegar essa prática para poder a gente estar equilibrando isso aí, tá? E aí, na teoria de recursos, vou estar revisando o recurso, porque vai seguir o mesmo um parâmetro de estética facial. Próxima semana teremos a prática, né, presencial, depois a prova, e aí depois outra prática. Então, possivelmente não teremos tempo de fazer aquela revisão, né? Mas como tem um tempinho aqui, eu vou estar passando para vocês essa parte hoje de estética, tá? Deixa eu aqui compartilhar a tela. Mas por enquanto, relacionado à prática, tá todo mundo tranquilo? Ok. Eu vou colocar aqui no Blue os equipamentos com a prática, né, de recursos. Iremos trabalhar, né? Iremos estar trabalhar mesmo, né? Essa parte de equipamentos que foi o que ficou realmente faltando por quê? Vamos explicar aqui rapidinho para vocês. A parte de estética facial é a prática, na verdade, de estética facial é aquela prática que vocês vão aprender a fazer a limpeza de pele um no outro. E toda a prática, a gente também vai, nós iríamos estar fazendo o quê? Um protocolo, né, semanal. Como nós estávamos fazendo aqui protocolo teórico, na prática de estética seria assim também, caso tivesse as práticas normais. Mas como nós fizemos aqui, trabalhei bastante protocolo com vocês, e o que eu acho de mais importante de trabalhar nessa parte de estética facial é a limpeza de pele. Então, é o início, é o primordial. Vocês sabendo realizar a limpeza de pele, qualquer outro procedimento vocês vão estar sabendo realizar, tá? Isso de estética facial. Então, por isso que eu reservei essas duas últimas aulas do nosso semestre para justamente focar na limpeza facial, tá? Então, vou realmente cobrar um pouquinho mais de vocês, que vocês revejam vídeos, revejam as nossas aulas para poder estarem fazendo lá na prática a limpeza facial realmente, né, a propriamente dita, lá na prática. E já recursos, como temos equipamentos, né, que na verdade iremos trabalhar lá na prática o neurodinestético, o vácuo e o LED. Isso na primeira semana. Na segunda semana, iremos trabalhar a drenagem linfática, a massagem manual, né, e a drenagem linfática. E na terceira semana, eu deixei praticamente livre, né, para vocês estarem usando, tipo, utilizar um protocolo para aquela pessoa que vai estar ali no momento, que pode ser outra do que você fez a limpeza de pele, não precisa ser a mesma, pode ser outro colega. Ah, eu fiz limpeza de pele com a língua, eu fiz a limpeza. Pedro, fecha a porta, por favor. Fecha a porta. Desculpa, gente. Então, como eu já dei, como a Aline, né, frisou, a professora, vamos fazer a limpeza de pele em uma colega. Ok. Mas só que aí na próxima sessão, no caso de a parte de recursos, vocês não vão estar com o mesmo colega, de dupla. Vocês vão estar mudando, para justamente visualizar e dar uma analisada, ver o que poderia ser feito. E essa última semana de recursos, né, que são 3 aulas de recursos, e a última semana de recursos, vocês irão estar analisando aquela pele ali no momento,
e vendo a necessidade. Fora a limpeza de pele, vendo a necessidade de uma hidratação, uma aplicação de um LED, de um vácuo, de ionização, eletrolítica, o que for, né, que tiver ali ao alcance de vocês, tá ok? Então, basicamente, isso aí é o meu objetivo com vocês, para poder vocês estarem avançando, além da limpeza de pele e avançar. E eu sei que a maior dificuldade é em recursos, mesmo, tá? Porque recursos realmente requer um pouquinho mais de atenção quanto a parâmetros, quanto às outras coisas. Então, eu vou passar esse vídeo do Neurodin Estética, que é um pouquinho mais detalhado. Então, suguem o máximo que vocês tiverem de sugar, façam as observações no caderno quanto à parte teórica. Se alguém quiser levar só um papelzinho anotado com as observações que fez do vídeo, para poder estar realizando lá na prática e facilitar, sim, vai ser válido, tá? Pode ser. Agora não vai poder ficar com caderno, caneta lá para poder anotar nada, que vocês não vão anotar nada. Vocês só vão levar papel com as suas anotações, tá? Papel pequeno, tá? O que cai até no bolso do jaleco, tá? Para não ficar com muita informação nas mãos, ok? Então, basicamente, vai ser isso que vai acontecer. Então, vamos lá, para começar agora a nossa aula de estética, na verdade, Prof, recursos eu da tenho nossa... uma pergunta. Diga, Chay. Semana que vem a gente vai trabalhar com LED, né? Vacuoterapia e o que mais? O Neurodin Estética. Ah, sim, tá bom. Isso, porque o Obrigada. neurodiestética, nada. O neurodiestética, ele tem alta frequência, ele tem microcorrente, ele tem corrente galvânica, tá? Ele tem ela de estimulação, são 4, por isso que eu reservei um dia só, para quase um dia, né? Na verdade, é um dia, uma aula para poder falar, né? Vocês estarem ali mexendo no equipamento, tá? Nos equipamentos. Porque se for para poder trabalhar tudo junto, não dá. Equipamento junto com drenagem e massagem não tem como, não tem condições, tá? Porque, afinal de contas, a massagem ela é mais rápida, porque só tem os tipos de massagens, então a forma é tranquila, e a drenagem linfática é mais para vocês estarem vivenciando e fazendo no colega. Então, também, facial, ela acaba sendo um pouquinho mais rápida, tá? Eu já compartilhei aqui a minha tela, estou na tela inteira, coloquei aqui na tela de blefaroplastia. Então, já falamos ontem relacionado à blefaroplastia, mas eu quis aqui voltar, né, refrisar um pouquinho aqui de blefaroplastia. É uma cirurgia que vamos estar realizando nas pálpebras, né, com as alterações estéticas, com o principal objetivo de remodelar essas pálpebras. Então, temos algumas indicações daí para a blefaroplastia. Temos aqui a anatomia do olho, vou passar. E aí, sim, um ponto importante relacionado a esse tipo de cirurgias relacionada à blefaroplastia, né? Que tem uma técnica transcutânea, que é essa técnica que eu falei com vocês, que tira uma bolsa, né, de gordura aqui, abaixo do olho, faz incisão abaixo do olho, né? Faz essa incisão aqui, abaixo, abaixo do olho, e aí tira-se essa bolsa de gordura, tá? E aí faz a sutura novamente. E isso aí é bem fino, é como se eles fossem fazer uma colagem. Aí eles colam, né, esse tecido. Há outro tipo de técnica, que é a técnica transconjuntival, é a parte interna, né, do olho. Então, vai vir na parte transconjuntival mesmo, que é a parte interna, né, esqueci esse nome, que eu queria falar desde ontem, da mucosa, pronto. Da mucosa, né, do olho, a parte inferior, né, da pálpebra inferior, vai vir, faz aquela incisão por dentro, retira a bolsa e é tranquilo. Essa cirurgia, ela acaba sendo, assim, visualmente, né, mais tranquilo, porque não vai ter nenhuma cicatriz aparente, não vai ter nenhuma complicação. Mas também outra complicação é porque ela também vai mexer na mucosa. E quando se mexe na mucosa, já tem outros critérios aí, que são as outras complicações, que eu coloquei aqui
né, como algumas complicações mais frequentes, que vocês vão ver aquela esclera aparente, que é aquela retração palpebral, você vai ver a retração palpebral, ectrópico, que também vai ver que a pálpebra, eu coloquei até uma foto aqui depois, né, para vocês ficarem mais cientes relacionado ao assunto, uma pálpebra que ela dobra-se assim para fora, então ela vai ficar, né, com esse aspecto mais para fora, quando se fala de pálpebra inferior, né, que pode ter algumas dessas complicações ou sequelas, né, e a simetria ocular, então pode acabar se retirando mais de um lado do que do outro, e aí uma pálpebra ela acaba sendo mais retraída de um lado do que do outro, ela pode também estar um lado maior do que o outro, isso também pode acontecer na pálpebra inferior. Já na pálpebra superior, de um olho seco, né, que a pessoa normalmente vai ficar usando um colírio constantemente, acho que também nos dois fatores. O médico, isso é muito recomendação médica, mas sim, se a paciente vier reclamar e o médico não recomendar, você fala assim, olha, procura o médico, vê com o seu médico se esse tipo de complicação, né, é comum, você sabe que não é comum, mas fala, né, que pergunta a ele se é comum, se não pode passar um colírio para poder estar lubrificando o olho e tal, dá uma sugestão, uma orientação para procurar o médico e dar aquela orientação do que ela está sentindo, o que possivelmente possa vir a ser. Porque muitas vezes o nosso paciente, ele sente alguma coisa, mas ele não sabe se expressar. Então, nós, como profissionais, sabemos, né, dessa dificuldade, como pode ser expressado, então, sim, né, damos essa orientação. Também vai dar retração palpebral aqui, né, em pálpebras superiores, dificuldade de olhar, né, os olhos, ou olhar, dificuldade de fechar os olhos, justamente porque quando você está acostumada a uma certa, o olho, né, está fechando, tá ali piscando. Então, quando você faz a cirurgia, você mexe com toda a estrutura ocular. Então, além do edema que possa estar também presente, edema, algum hematoma, então sim, você também pode ter essa dificuldade, né, de fechar os olhos, tá? Lacrimejamento também constante, também pode vir a ter aquela sensibilidade no olho, de ficar piscando o tempo todo, também. Pitose palpebral, mas só que isso aí é uma questão que realmente tem que ser analisada, porque se você fez uma cirurgia na pálpebra superior, justamente por causa pode ser uma flacidez, justamente uma pitose da pálpebra, e aí você ainda continuar com essa pitose, então, no médico, você tem que ver essas complicações aí com o médico. Decência de sutura, isso decência de sutura, ela pode vir a provocar. Por quê? Ou ela não fez drenagem linfática no tempo recomendado, ou a drenagem linfática que ela fez, a pessoa que fez, o profissional que fez, mexeu diretamente ali na cicatriz, fez um movimento brusco naquela região e acabou abrindo, né, aquela sutura, tá? Então, causa essa decência. E a simetria também pode vir a ocorrer, né? Retirar mais do lado do que do outro, ficar com um olho maior do que o outro, ou um mais suspenso do que o outro, causando essa assimetria, tá? Aqui é o ectrópico, que falei relacionada à pálpebra, né? Ela está virada, né, para fora. Os exercícios faciais que vocês têm que fazer, aprendam a fazer os exercícios faciais de levantar as sobrancelhas, franzir as sobrancelhas. Isso aí você vai pedir, levanta as sobrancelhas, faz aquele movimento de levantar as sobrancelhas. Muitas vezes ela vai ter essa dificuldade. Isso é normal, isso é natural, ter essa dificuldade, tá? De levantar. Por quê? Porque pode estar com edema, pode estar ali sentindo um pouquinho de dor, pode ter um pouquinho mais de paralisia. Então, justamente, incentivar a estar fazendo esse exercício para não causar realmente uma paralisia, movimentar aí, né, esses nervos, tá levando mais circulação aí, né, na região, e movimentar essa parte do sistema nervoso, tá, e realmente dar uma funcionalidade ao olho, né,
ao rosto e ao olho também, porque também colocou ali uma anestesia, então aquela região ela fica sem se movimentar direito. Então temos que sim fazer esses exercícios faciais. Ok? Aqui tem o antes e depois, que eu já mostrei para vocês. Aqui eu coloquei relacionado à fase inflamatória, né, que fazia a drenagem linfática manual. Essas fases inflamatórias, proliferativa e de remodelação, eu vou falar com vocês já no final, porque eu vou falar do que significa cada fase, e aí depois eu vou falar relacionado a cada cirurgia, mais ou menos, que pode ser usado, tá? Em cada uma dessas fases. Aí acho que vai ficar melhor para vocês, porque toda vez eu falar e praticamente elas se repetem, tá? Então, a fase inflamatória, proliferativa, né, e de remodelação, elas se repetem no pós-operatório, tá? Ou seja, esses recursos terapêuticos, né, a forma de tratamento, eles se repetem. Por ser facial e por ter sensibilidade, acaba se repetindo devido a algumas causas, tá? Temos aqui a ritidoplastia, que chamamos de lift facial, né, que é uma cirurgia com o objetivo de melhorar a aparência, o rejuvenescimento facial. Tem lá a sua durabilidade, que depende muito de cada metabolismo, tá? Tem como resultado reduzir as rugas, sulcos, né? Aumentar o volume da bochecha, suspender a maçã do rosto e os supercílios. Evolui de forma mais rápida, né? Porque com 30 dias você já está com o aspecto normal do tecido, mas sim, vocês ainda precisam avançar um pouquinho mais, ou nem avançar, ter um pouquinho mais de cuidado nesse pós-cirúrgico, tá? Eu vou falar relacionado aos cuidados. Temos aqui as indicações, né, que é indicações para ruga, pitose e outras, se eu colocar lá na prova. Indicações, quais são as indicações da ritidoplastia? Né, rugas periorais, pitose na região palpebral, porção, a região palpebral e porção lateral. Ok? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Sim, tá? Eu não preciso colocar todas as alternativas que está aqui, mas se eu colocar ruga, pitose e depressão do sulco nasolabial, sim, é uma indicação, tá? Cirurgia, né? A cirurgia em si, ela pode ser associada também com a lipoaspiração, porque o médico, ele pode perceber que ela tem gordura, né, em alguma região ali, pode ser na região do mento, né, que chamamos aqui também de papada, né, na papada, ou colocar algum implante em alguma outra região, como no mento, colocar um implante no mento, fazer uma lipoaspiração na papada, então sim, essa cirurgia ele pode estar remodelando do jeito que a paciente quer ou das possibilidades dele. Agora, temos que saber também, no pós-cirúrgico, o que foi feito, tá? Tranquilo até agora? Então, esse enfaixamento da região também, até a alta hospitalar, vai depender do médico. Se ela enfaixou ritidoplastia, professora, como é que eu vou fazer uma drenagem linfática na criatura que ela fez ritidoplastia? No primeiro pós-operatório, ou seja, o nosso primeiro pós-operatório com ela pode ser, sim, o segundo dia, terceiro dia, quando ela saiu, né, do hospital, mas só que nós vamos poder tocar na região? Não. O que é que você vai fazer? E dar um suporte. Qual seria esse suporte? Observações para o suporte, né? O que na ritidoplastia, o que eu poderia fazer, né, nesse período do primeiro DPO até o 15º DPO. Ativar os linfonodos da região do pescoço, subclavicular, infraclavicular, axilas e do tórax. Colocar um acessório ali como um recurso para diminuir dor, né? Uma eletroterapia que vai estar diminuindo dor, fazendo a massagem, né, nos ombros também para poder diminuir essa tensão. Vou dando um suporte ali, né, secundário.
até chegar um momento, né, que possamos estar entrando diretamente em contato com a região, porque não tem como, né, ou até ela tirar esse enfaixamento, né, como o enfaixamento na região permanece até a alta hospitalar. Então, depender até quando é que ela vai ter essa alta aí hospitalar. Então, temos que ter essa noção aí, se o médico conseguiu liberar, então, sim, liberou, tá tranquilo, tá? Da técnica da cirurgia, né, ele vai fazer isso por planos profundos, então ele vai retirar, é como se fosse uma abdominoplastia, né? Vai fazer a sutura, retirar toda a pele, né, fazer aquele esticar a pele, né? Ele vai cortar ali, raspar a pele para poder descolar, raspar, não, descolar o tecido até uma certa região, né? Que tem aqui essa região verde e a região rosa. Então, ele vem até aqui, essa região, descolando tudo isso aqui, e aí estica, né, o tecido todo nessa região, ou tem cirurgias que não nem mexe muito no pescoço, mexe mais na parte superior, tá? Mas sim, normalmente é para poder mexer em toda essa parte, né, de pescoço, né, um pouquinho mais para cima, mento, né, esticar toda essa região nasogeniana, tá? E utilizando também, pode ser alterado e utilizar outras técnicas, mas de início, você pergunta, né, como foi qual a técnica que foi realizada, onde é que estão as suturas, né, onde foi que ele suturou, onde foi que ele fez a incisão, onde foi suturado, para você também ter uma noção de como você vai estar realizando o procedimento da drenagem linfática e como esse pós-operatório ele pode estar caminhando, tá? Isso tudo é caso só de você fazer uma avaliação. Na avaliação você pergunta, né? Que tipo de cirurgia foi, como foi feita a cirurgia, onde foi que foi mexido, onde é que tem a cicatriz, tudo isso. Naquela ficha de avaliação facial que eu mandei para vocês, aquela ficha de avaliação facial, ela vai estar lá, e tem aquela parte do rosto, e que tem os 3 planos, ali você pode marcar também, né, servir como uma avaliação, ficha de avaliação pós-cirúrgica, e marcar onde foi feito ali a sutura, né, a incisão, onde ele suturou, qual tipo de cirurgia que foi feita, então, a técnica também que foi feita, então, tudo isso você pode também estar anotando, na verdade, pode não, tem que anotar, tá? Tem ciência do que você está fazendo. Aqui também, né, um exemplo, como eu falei, vetores do envelhecimento, vetores da correção da cirurgia, contrário ao envelhecimento, claro, né? Você não vai puxar ao contrário, ou você não vai puxar a favor, você vai puxar ao contrário, o envelhecimento. Ressecção, né, no caso é o corte da pele em excesso após a tração, e o local da cicatriz após a retirada da pele. Então, tá aí, é uma cicatriz que não é visível, tá? Não é visível mesmo. Aí, os cuidados que tem que ter com essa paciente, né, devido ao local do edema, recomenda-se o uso do dreno do curativo compressivo por 48 horas e seguindo as recomendações médicas. Isso aí é para você estar sabendo, tá? Que com 2 dias, de pior, ela ainda vai estar ali, né, com aquele dreno, com o curativo. Só que vai estar seguindo as recomendações médicas, são recomendações médicas. Ela só vai te procurar depois do período que o médico recomendar. E aí você vai colocar lá na avaliação que dia foi, que depois de quantos dias pós-operatório, pós a cirurgia, ela lhe procurou. Aí você coloca lá a nota e o período da cirurgia, e aí vai observar a evolução. E de acordo com esse período da cirurgia, você vai ver se está na fase de inflamatória, de proliferação ou de remodelação. E aí, depender de cada fase, você vai estar,
né, vendo o que pode ser feito, né, se é só uma drenagem, se a drenagem é algum outro recurso, tá? Porque também depende muito do período que ela venha me procurar, tá? Tem uma evolução lenta, mas as modificações vão acontecendo. O que que acontece? Lembra que lá na frente a literatura fala que você é uma cirurgia que com 30 dias você consegue, o rosto ele consegue estar uniformizado, tá? Ou seja, o tecido ele entra já em contato com a parte muscular, então já você consegue já dar uma normalizar aquela pele. Mas só que, como ele fala que é uma evolução lenta, porque ele normalizou, ele colou, mas só que ele colou, mas só que ele não está totalmente, né, cicatrizado. Aquela cicatrização já vai demorar. Então, para cicatrizar, né, de maneira adequada, né, você vai ter esse resultado aí de 4 a 6 meses. Ou também depende muito do pós-operatório, fez uma drenagem, o recurso que utilizou, metabolismo. Normalmente, quem faz essa cirurgia são as pessoas, né, que têm uma grande flacidez. Então, são pessoas a partir de 60, 70 anos que podem vir a fazer esse tipo de cirurgia, tá? Então, tem que ter uma certa segurança para tudo, por ser idosa, né? Porque quem faz realmente, quem faz a cirurgia é idoso. Normal, porque uma pessoa de 40 anos não vai ter esse excesso de pele para poder fazer esse tipo de cirurgia. Então, pessoas a partir de 60, nem 65 a 70 anos que fazem a cirurgia dessa. Depende muito do tecido, tá? Também com os cuidados, né? Se em caso de algumas complicações, tem que ser feito após os 6 meses de cirurgia, ou seja, se teve algumas complicações, né, como ficou assimétrico, aquela região esticou mais de um lado do que do outro, ou tá assimetria, tá com pitose, tá com qualquer outra complicação, essa cirurgia você só pode refazer, ou o médico só pode corrigir após 6 meses. Até então, ela pode procurar, né, um profissional da área da estética, tá? Para poder estar tentando normalizar aquele tecido, tá? E não agravar a situação. Porque aí ela pode voltar no médico e refazer, tá? Mas só vai poder refazer depois de 6 meses. Continuou com pitose, continuou com flacidez, continuou com qualquer outra situação, né? Com alguma ruga, e o médico não esticou direito, ainda está lá com flacidez, com pitose e ruga. O que eu faço? Só depois de 6 meses, tá? Orientar o paciente ao seu posicionamento em casa, manter a cabeça elevada. Então, todas essas cirurgias faciais, a recomendação relacionada ao posicionamento, ao tomar banho, ao dirigir, né, são praticamente as mesmas, tá? Porque você ainda tem uma certa sensibilidade de não virar o rosto muito rápido, não abaixar, tá? Então, essas recomendações têm que ser recomendações médicas. Não vá dizer ao paciente, não, isso aí é coisa de médico, não vai levar, não fala isso, tá? Porque se ela confiou no médico em fazer um tipo de cirurgia desse, facial, então ela também tem que confiar em você, em fazer um pós-operatório. Não vai falar mal do médico que ela confiou, tá? Isso não vai dar certo, ok? Então, também o interessante é você procurar saber as recomendações que o médico deu, quanto à sutura, quanto à cicatriz, quanto ao uso de alguma coisa. Quais foram as recomendações médicas? Você procura saber e vai anotando, porque você também tem que seguir aquelas orientações médicas. Você tem que fazer o seu trabalho, mas também seguir as orientações médicas ali dentro do limite, tá? Então, as lesões, então, algumas complicações, né, quanto ao sistema nervoso, dessa cirurgia ela também vai ter, né, então,
é um pouquinho mais complicado, né? Aí, quando a gente fala relacionado ao sistema, no nervo, em relação ao sistema nervoso simpático, tá? Então, isso aí, temos que estar atentos aí relacionado a isso. Então, do nervo grande auricular, ele vai atrás, né, vai ser ali por trás do sistema simpático, vai causar ali a sequela, a dormência, no terço, no segundo, no caso, terço inferior da orelha, da bochecha, do pescoço adjacente, ali, aí de acordo com o nervo temporal, vai causar uma paralisia, o mandibular pode também causar paralisia no lábio inferior. Então, cada nervo, ele tem uma sequela ali diferente. Então, vocês vão estar sabendo, então, se ela teve uma paralisia no lábio superior e na bochecha, então ela teve ali uma, vamos dizer, uma lesão, uma pequena lesão nervosa, né, no ramo zigomático e bocal da face. Então, eu vou lá na anatomia, né, neural, tá? Porque tem, né, a anatomia do sistema nervoso, e vejo, né, onde é que fica as suas ramificações, para poder ver o que eu posso estar estimulando para melhorar essa paralisia, tá? E aí eu vejo onde é que teve uma dormência, né, na parte frontal, pálpebra superior, dorso do nariz, couro cabeludo. Desculpa, couro cabeludo. Eu vou e vejo a ramificação nervosa, onde é que teve, o que foi que aconteceu, e tento estar sempre estimulando, tá? Então, eu tenho que ver qual é, observar a sequela, e de acordo com a sequela, é claro que esse quadro aqui, vocês vão ter que ter, né, quem for trabalhar diretamente com cirurgias, vocês vão ter que ter esse quadro, né, empendurado ou listado em um caderno, em um livro, né, que tenha com mais precisão, que você sempre esteja ali observando, e aqui, com a prática, você acaba fixando o direcionamento de cada nervo e sabendo que você pode estar ativando ali, tá? Então, isso aí é interessante para quem vai trabalhar direto com o pós-cirúrgico, certo? Então, as sequelas, está aí a ausência das rugas frontais, né, incapacidade de fechar o olho e a descida do canto da boca. Então, teve, né, uma lesão do nervo facial, do ramo temporal, ramo mandibular. Então, teve uma pequena paralisia e o que aconteceu, né? Foram essas sequelas aí. Então, também ficar de olho na simetria. Então, tirar uma foto, que normalmente foto nós conseguimos ver, né, a simetria melhor do que a olho nu. Você olhando para a pessoa, muitas vezes você não consegue enxergar essa assimetria, né? Mas quando você tira uma foto, você consegue enxergar melhor, tá? Temos aqui a bichectomia. O que seria essa bichectomia? É uma cirurgia intraoral, onde o profissional remove, né, o tecido gorduroso, as bolas de Bichat, né, Bichat, situadas nas regiões interna da bochecha. Esse tecido é semelhante ao encontrado em outras regiões do corpo, porém não utilizado como fonte de energia para os casos de emagrecimento. Então, na literatura está descrito que esse tipo de tecido muscular do corporal como fonte de energia. Mas sim, se você começar a diminuir ali, fazer um processo de emagrecimento, né, e tentar diminuir algumas situações, acaba que esse tecido, sim, ele vai acabar diminuindo, ele não vai servir como fonte de energia para o corpo, porque é um tecido pequeno, tá? Não vai suportar, o corpo não vai, né, suprir essa energia inteira. Mas sim, ele vai acabar diminuindo ali um pouquinho de gordura, vai permanecer, mas vai diminuir, tá? A bichectomia, a pessoa pode perder peso e diminuir a quantidade de gordura do corpo, mas a bola de bichete não diminui. Depende muito de cada indivíduo, tá? Muitas pessoas emagrecem, sim, e diminuem.
outras pessoas não, tá? Isso também depende muito do metabolismo e a forma, o que você está fazendo, o que está sendo utilizado, tá? A forma que você está perdendo, porque tem muitas pessoas que querem fazer dieta, mas o certo não é fazer dieta, é fazer essa regularização alimentar, tá? Então, você tem que estar ali mantendo o padrão, né, alimentar, para procurar realmente o profissional para estar seguindo ali a sua alimentação regular, tá? O pós-operatório é semelhante à extração dos tecidos molares, né? No caso, quem vai trabalhar aí com os dentes. E são necessários repouso e a prescrição medicamentosa, sim, né? Normalmente quem faz isso é um cirurgião dentista, tá? Muitas vezes eles não recomendam assim, não precisamos de muito repouso, não. No outro dia, no mesmo dia você já sai, tá tranquilo, mas sim, tem que ter um repouso, depende muito, tá? Ele vai sentir dor, vai inchar bastante, a região vai ficar roxa, claro, porque vai sofrer ali impacto, com certeza, né? Vai ficar arroxeado. Podendo acontecer também, né? Utilizar ali, fazer uma drenagem facial para diminuir o edema, com certeza, tá? Nesse critério aí da bichectomia, sim, pode fazer uma drenagem, pode fazer aí uma radiofrequência, também uma ultrassom no local, tá? Podemos, professora, mas podemos estar mexendo diretamente, né? Sim, porque a bichectomia ela é interna, então podemos estar fazendo movimento de drenagem, né, externo tranquilamente. Usar equipamentos também tranquilamente, tá? Vou fazer a microcorrente também, tá? Tranquilamente fazer a microcorrente ali naquela região. Agora, tem que ter um certo cuidado e com leveza para não machucar, né, esse paciente, tá? Temos aqui um resultado da bichectomia. Agora, lembrando que, né, temos que ver aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, se é favorável ou não é, né? Na minha opinião, não é bom retirar, devido a alguns outros fatores de musculatura, de sustentação de pele. Mas, se eu tenho uma paciente que ela fez o procedimento e ela foi lá para poder você fazer o pós-operatório, sim, faça. Se ela está, uma paciente que ela está querendo fazer aquele procedimento, sim, se ela quer fazer o procedimento, tudo bem. O médico já vai falar com ela os riscos, tá? Os acometimentos, por exemplo. Então, isso aí também vai acontecer, tá? Então, você só vai fazer o seu trabalho, ok? Agora, não vamos discutir, né, com a nossa paciente o que ela deve ou não deve fazer com o corpo dela, sendo que é uma situação, né, a não ser que mexa um pouquinho mais com a integridade relacionada à vida dela, né, à vida e à morte, aí sim, vamos estar entrando nesse critério, ou um procedimento que você vai realizar, e que esse procedimento que você vai realizar, que ela queira fazer, vai prejudicar. Então, você tem que explicar para não realizar. Então, quanto a isso, tá tranquilo, tá? Se ela quer fazer a cirurgia, você não, tudo bem, eu faço o seu pós-operatório. Certo? Temos aqui a mentoplastia. Tá tranquilo até agora, pessoal? Alguém diz um ok, alguma coisa? Ok, porque... Ok, prof. Tá, beleza. Então, certo. Então, temos aqui a mentoplastia, cirurgia do queixo, tá? É realizada quando o paciente possui alguma alteração no mento, ou seja, no queixo. Ou não. E, ultimamente, o pessoal não está fazendo nem tanto mais essa mentoplastia, porque está fazendo a harmonização facial, né? Mas, sim, devido a algumas outras indicações, também pode vir estar fazendo a mentoplastia. Não importa a origem dessa modificação, como genética ou alguma doença, ou ainda se o queixo foi retraído ou, se no caso o queixo é retraído ou protuberante. A técnica também é conhecida como cirurgia do contorno cervical ou genioplastia, tá? Que também ela é reconhecida
nessa... Ela é reconhecida dessa forma também, tá? Se vocês forem procurar técnica, né, alimentoplastia, ou colocar a cirurgia do queixo, aparecer lá, mentoplastia, cirurgia do contorno cervical, ou genioplastia, também é a mesma cirurgia, são sinônimos. O intuito dessa cirurgia, né, do procedimento, é deixar o rosto do paciente mais harmonioso, né, e corrigir a mandíbula, pois, em muitos casos, essa alteração atrapalha a mastigação. Isso aí já mexe com a funcionalidade, né, mexer com a funcionalidade é uma outra situação, tá? O corte é feito por dentro da boca, por isso, não deixa cicatriz aparente. Feito assim, a pele é descolada do osso, né, a parte interna, é feito, né, um corte, pode ser feito também, né, um corte no osso, para que possa posicionar de forma correta, caso for para diminuir. No caso, se for para poder colocar, né, aumentar um pouquinho o queixo, vai colocar uma prótese de silicone inserida na pele e também colocada no lugar novamente. Então, isso aí, essa posição, essas formas de colocamento aí é mais parte médica. Vocês têm que ter esse conhecimento, porque se colocar uma prótese de silicone, você tem que ver ali, porque aquela prótese também é a mesma coisa da retinoplastia. O tecido tem que acoplar ali a prótese, porque se você mexer demais, ela pode descolar. É como se fosse uma prótese de silicone mamária, uma prótese mamária. Ela também, né, pode ser feito, pode ser uma drenagem linfática na mama, pode ser cirúrgica, pode. Tem alguns médicos que não recomendam. Por quê? De acordo com a drenagem linfática, a prótese ainda não está acoplada ali firme no tecido. Quando a gente vai estar mobilizando, fazendo a drenagem, dependendo da forma que faça a drenagem, pode descolar essa prótese, pode mobilizar essa prótese e tirar ela do lugar. Então, vai ter que fazer outra cirurgia e recolocar. Então, isso aí, né, é perigoso. Tá? Então, tem que ter um certo cuidado ao manusear. Por isso que temos que saber detalhado como é que foi feita essa cirurgia, tá? A anestesia é local para a colocação da prótese ou, em geral, se o procedimento envolve um avanço ou retração do osso. Então, de qualquer forma, né, é feito aí uma anestesia local, tá? Normalmente, acho que a única que faz anestesia geral é a ritidoplastia, porque as outras cirurgias é feita uma anestesia local mesmo, até porque o profissional, né, o médico, ele tem que estar acompanhando quem é da área de saúde, a Aline pode me falar melhor relacionado a isso, o médico ele tem que estar acompanhando fala de sintomas, né, os batimentos, os sinais, né, fala de sinais cardíacos, né, sinais cardíacos, respiratórios, porque se der anestesia geral, não tem né? É isso mesmo, Aline? Vai me confirmar relacionado a isso? A Aline fugiu da aula hoje. Mas vamos lá. Relacionada também à mentoplastia, a alta é dada no mesmo dia, tá? Todo mundo tranquilo? Sim. Ok, obrigada. Então, Sim, essa também. cirurgia... Ok, obrigada. Essa cirurgia alta é dada no mesmo dia, então ela faz, né, e já é liberada. Isso também depende muito de cada médico dessas suas complicações. Os primeiros dias o local poderá ficar inchado, claro, que vai causar um edema, né, e um leve incômodo e dores, claro, que também vai ter dor. Se eu mexi internamente, movi, escolhi osso, ou fiz ali uma raspagem, fiz alguma coisa ali na região, sim, vai causar dor, tá? Para aliviar, vou utilizar compressas frias, tá? E manter a cabeça sempre elevada. Então, essas compressas frias, elas são sempre bem-vindas, tá? Para diminuindo ali a dor. Aqui está um resultado,
né, possivelmente ela colocou uma prótese, né, de silicone aí no mento e deu essa melhorada. Olha, engraçado que, não sei, ela pode até ter mexido aqui no nariz também, mas caso ela não tenha mexido, só dar esse volume no mento, também acaba mexendo, harmonizando o resto do rosto. Quando a gente procura uma harmonia, né, tudo bem, né, o rosto tem que estar em harmonia para estar aí sendo de acordo, né? Por isso que tem que ser feito um visagismo antes, né? Agora, essa aí foi a última cirurgia, né? A mitoplastia, falei de todas as cirurgias para vocês. Essa cirurgia foi a última do mento. E o que eu quero falar com vocês agora é essa fase de pós-operatório, né? Que tem a fase inflamatória, proliferativa e remodelação. Nesse pós-operatório, a fase inflamatória, o tecido ele vai ficar assim, ó, irrigado de sangue. Proliferativa, a fase da parte de irrigação do sangue já vai estar fechada. Essa parte aqui é como se tivesse uma regeneração tecidual. O tecido já vai estar se regenerando, vai estar só aqui um pouquinho, né, de tecido, né, vamos dizer assim, aquela proliferando, né, o tecido. E aqui a fase de maturação, né, que chamamos também de remodelamento, tá? Essa fase inflamatória, que é a fase inicial, é uma reação defensiva localizada e restrita à área que sofreu a agressão de agentes lesivos. Promove uma regeneração da arquitetura tecidual quanto ao contorno da sua fisiologia. Ainda quando a fase inflamatória, né, ela começa no momento da lesão. Pá, fez ali a lesão, naquele momento ela começa. E o sangramento que ocorre atrás, né, o sangramento que ocorre essa inflamação, essa modificação. A fase inflamatória inicia desde o término da cirurgia, no caso, desde do corte até o término da cirurgia e permanece até 48 a 72 horas após, né, o procedimento, apresentando assim como uma inflamação aguda. Isso também depende muito, tá? Aí um critério, né, literário, mas pode evoluir essa fase inflamatória, né, essa fase inicial, até 4 a 5 dias, tá? Depende muito do metabolismo daquela paciente. Ainda como na fase inflamatória, os aspectos clínicos, o que você vai estar observando, ou a pele, a forma que a pele vai ficar nessa fase inflamatória. Ela vai ter, isso pode ser uma questão de prova, tá? Fase inflamatória. Quais são os aspectos clínicos da fase inflamatória? Hiperemia, aumento da temperatura local, edema, dor e sensibilidade ao toque, tá? Na fase proliferativa, né? O que é essa fase proliferativa? Ela é caracterizada pela remoção dos restos celulares e pela reparação temporária do tecido formado durante o estágio anterior, que é do estágio, no caso, a inflamação. E pelo desenvolvimento dos tecidos substituídos, novos, né, e permanentes. Então, eu retiro aquele tecido, né, que sangrou ali, fase inflamatória, então veio aquela fase, então aquele tecido ele vai ser removido, né, a fase inflamatória ela vai ser removida e vai vir aí agora a fase proliferativa. Vai o quê? Vai começar a nascer, né, mais rápido novos tecidos. Então essa fase ela está descrita aí no pós-operatório do 3º ao 10º dia pós-operatório. Isso também vai depender de cada paciente. Pode ser a partir do 4º ou do 5º dia pós-operatório, tá? Essa fase proliferativa, temos os sintomas que são apresentados. Quais são? Pergunta de prova. Quais são os sintomas apresentados na fase proliferativa? Edema, alterações de sensibilidade, dor,
sensação de dormência, tá? E desconforto. Ok? Ainda na fase proliferativa, essa internação clínica, né, que tem o efeito da drenagem manual, que provoca um maior desconforto no paciente. Então, é melhor nessa intervenção clínica, ou seja, o efeito da drenagem linfática, ele vai provocar um maior conforto desse paciente. Você está fazendo a drenagem, né, ele vai melhorar essa situação de, como ele está aqui, ó, com edema, com sensibilidade, com dor, com dormência ali no local, ainda com hematomas, também um pouquinho de hematomas presente. Então, você vai realizar uma drenagem linfática, vai causar um conforto, né, a esse paciente. Sendo um dos tratamentos mais importantes para o pós-cirúrgico. Drenagem linfática, sempre, do início ao fim, tá? Fase de maturação ou de remodelamento. Como é que acontece essa fase? A deposição, né, do colágeno de maneira organizada. Essa fase é a fase mais importante. Eu preciso preparar bem o meu tecido. Professora, se eu não conseguir pegar essa paciente na fase inflamatória, mas você precisa pegar ela na fase proliferativa, porque eu preciso preparar esse tecido para a fase de maturação e remodelamento. Que é nessa fase de maturação e remodelamento que tudo acontece, tá? Então, há uma deposição de colágeno de maneira organizada. Se não fez uma boa drenagem, ela vai desorganizar, dando uma fibrose. O colágeno produzido, inicialmente, é mais fino do que o colágeno presente, né, na pele, claro, porque ele vai estar nascendo, ele vai estar maturando, então ele vai vir fino, até é como se ele fosse, aparece primeiro o colágeno tipo 3, para depois o colágeno tipo de proliferação e de maturação, há uma troca aí de colágeno. O colágeno tipo 3, que é esse colágeno fino inicial, e depois chega um colágeno tipo 1, que ele vai ter uma duração até de 5 a 7 anos no nosso tecido. Claro, se nós cuidarmos de forma correta, tá? Gente, deixa eu ligar aqui a luz rapidinho, porque eu liguei aqui meu abajur, mas não adiantou muito, não. Tá, vamos lá. Então, essa fase de maturação e remodelamento é muito importante, tá? Então, já reabsorvido, né, o colágeno, tá? É um colágeno mais espesso, ou seja, eu já iniciei, né, com colágeno tipo 3, aquele colágeno fino, né, e aí quando ele tá nascendo, né, ele nasce inicialmente fino, mas depois que ele absorve, como é absorvido? Quando ele impacta, ele dá aquele impacto no tecido, quando ele é absorvido pelo tecido, ele já começa a ficar mais espesso, que já é o tipo 1, que ele já começa a acoplar no tecido, então vai aí, né, que é produzido e organizado ao longo das linhas de tensão. E aí é um momento que temos que manter, né, essas linhas de tensão. E esse momento de manter a linha de tensão, pensando naqueles cuidados, né, de hidratação, né, de fazer um lift, um tratamento, um protocolo para rejuvenescimento, tá? Um tratamento para linfite facial, revitalização, tudo isso aí vai estar nessa fase aqui, né? Que você tem que manter ele para poder ele foi absorvido, para você manter esse tipo de colágeno que já foi absorvido no tecido, é esse tipo de protocolo que eu acabei de falar, tá? A reorganização é uma nova matriz, tá? Então, ele vai fazer aqui essa reorganização da nova matriz, que é esse processo importante da cicatrização. Então, quando chega nessa fase, ele reabsorve, então a cicatriz, ela já tem que estar ok. Tem uma nova matriz, então ela tem que estar, o tecido tem que estar íntegro, para poder ela conseguir se reorganizar e se conseguir remodelar e não ter nenhuma cicatriz hipertrófica, porque normal, você vai ter ali aquela cicatriz,
né, muitas, né, não vai ser mais visível, algumas regiões não vai ser mais visíveis. Com o passar do tempo, vai perder a visibilidade. Mas se ela ficar visível, ali é uma cicatriz hipertrófica. Então, não podemos deixar isso acontecer, tá? Ainda na fase de maturação, os fibroblastos, que são aquelas células, né, que também de remodelamento, e os leucócitos secretam colagenase, que promovem a quebra da matriz antiga, no caso, fazendo a matriz nova. A cicatrização tem sucesso quando há um equilíbrio entre a síntese da nova matriz e a quebra da matriz antiga. Então, quando é nesse momento de maturação, quando o fibroblasto ele vai fazer essa secreta, ou seja, faz essa síntese, né? Ele pega, quebra essa matriz antiga, porque sabe que está vindo a matriz nova. Essa matriz nova, ela tem que estar vindo, o tecido tem que entender que ela tem que estar vindo íntegra, ela não pode ter nenhuma barreira, ela não pode ter edema, ela não pode ter nada ali por perto que atrapalhe o seu desenvolvimento, porque aí ela não vai ficar em equilíbrio. Mesmo após um ano, né, a ferida apresentará um colágeno menos organizado do que a pele sã, né, e a força têncil jamais retornará 100%, atingindo em torno de 80% após 3 meses. Então, o que eu falo, se um tecido, ele foi, né, nesse caso, né, foi feito essa cicatriz. O tecido, ele nunca vai ser mais 100%, claro, porque está ali feita uma cicatriz. Mesmo que ela não seja visível, mas só que o tecido interno, ele está ali 80%. Ele não está 100%, tá? Então, vai atingir em torno de 80% depois de 3 meses. Mas só que, sim, dependendo da forma que você venha estar manuseando, esses 80% estando de forma íntegra, e você recomendar que a paciente também continue mantendo, porque a manutenção e a prevenção de flacidez, de rugas, também é importante, tá? Porque tem que também se prevenir, fazer a prevenção dessas disfunções, tá? E aí eu pergunto, o que ser feito em cada fase, tá? O que podemos fazer em cada fase dessa, tá? Então, a fase inflamatória, vamos estar fazendo o quê? A drenagem linfática, compressas frias, né? Domiciliares, orientações sobre a postura ao dormir, com a cabeceira elevada, não dirigir, e seguir as recomendações médicas e orientação do uso do protetor solar sempre. Por quê? O protetor solar ele vai proteger o nosso rosto, porque ele causa uma inflamação. Se eu causei uma inflamação, eu tenho ali uma lesão, né? Entende-se que o melanócito ele já está ali, né, a todo vapor. Se vem ali um fator externo, que é os raios UVA, UVB, né, os ultravioletas da vida, vem com fator externo, o que acontece com esse tecido? Mancha. O melanócito, que ele é todo delicado, vai manchar o tecido, tá? Então, temos sim que incentivar o protetor solar. Na fase proliferativa, continuar com a drenagem manual, drenagem linfática, fazer bombeamento da pálpebra, fazer bombeamentos de toda a região do rosto, tá? Porque nessa fase proliferativa já está sem o curativo, então você pode manusear ela de uma melhor maneira, fazer massagem suave em cima da cicatriz para poder não ocorrer, né, uma cicatriz hipertrófica, utilizar radiofrequência, utilizar aí correntes galvânicas, eu não coloquei, mas vocês podem colocar a observação aí, o que ser feito, né, no pós-operatório na fase proliferativa, que é a fase mais importante, a partir de uma fase que vocês podem estar cuidando, tá? Então, vocês podem estar pegando o seu paciente a partir da fase proliferativa. O que ser feito? Drenagem linfática, uma esfoliação com pino enzimático de leve. Não tem aqui, tá? Algumas coisas não tem. Bombeamento facial, massagem com deslizamento. Também pode ser feito massagem, sim,
mas de forma suave, em cima da cicatriz. Uma radiofrequência, correntes galvânicas. Quais são essas correntes galvânicas, professor? Uma ionização, pode para poder penetrar um ativo hidratante, para essa fase proliferativa, o próximo tecido que estiver nascendo, nascer hidratado. Pode ser um ativo à base de colágeno também, para poder ajudar o restante do colágeno que está vindo aí. Pode ser uma ionização, mais o quê? Eu falei? Corrente galvânica, gente. Eletrolite, não, ionização. Corrente galvânica. Meu Deus, deu um branco. Dentro da corrente galvânica tem 3. Como é que pode, gente? Falhou, professora. Falhou. Falhou mesmo, Mari. Falhou porque eu parei aqui e falhou minha mente mesmo. Mas a gente vai dar uma revisada lá na teoria de recurso relacionada a isso, que eu vou lembrar, tá? Mas sim, vocês podem estar utilizando corrente galvânica, pode estar utilizando a microcorrente, pode utilizar o LED vermelho, pode usar um LED verde, tá? Para poder acalmar esse tecido. Pode usar o LED âmbar também, que ele vai ajudar, que é drenante também, calmante, vai também ajudar a melhorar também esse tecido. Fazer alongamentos no tecido, na musculatura, né? Para poder evitar fibrose. Caso tenha fibrose, também fazer esses alongamentos, tá? Esses tipos de massagem de alongamentos, bombeamentos e a drenagem, vou falar com vocês na prática, tá? Agora estou fazendo, né, alongamento, bombeamento nesse tecido. Então, vai ser dessa maneira, tá? Para vocês entenderem a forma de alongar esse tecido, ok? Na fase de remodelação, se continuar com a drenagem linfática, a linfática sempre é uma delícia, porque o paciente ele vai conseguir diminuir ali aquela tensão, tá? Então, continuar com a drenagem linfática, fazer exercícios respiratórios, vamos fazer exercícios faciais, bota aqui, exercícios faciais. Fazer exercícios faciais, mobilização do tecido conjuntivo, continuar com mobilização, utilizar um ultrassom de 3 MHz, que é aquele ultrassom terapêutico, né? Caso você venha trabalhar diretamente com a fisioterapeuta, você tem que ter esse ultrassom. Tem uma vacoterapia para trabalhar com aquele eletrodo de vidro, né? Que vai ajudar a fazer ali o arraste. Lembra aquele vídeo que eu passei na professora Cristina para poder ela utilizando o vácuo nas rugas? Você também pode utilizar o vácuo no rosto inteiro, mas só que a pressão baixa, a pressão de 40, vacoterapia aqui, ó. Podem falar aí. Pode falar. Professora, é uma dúvida. Nos pós, né? Tratamento mais tardio, sem ser logo após a cirurgia, né? Que é só indicado mais a drenagem linfática. Com um tratamento tardio, pode usar as pedras jade na massagem? Sim. Na fase proliferativa, pode. Pedra é o quê? Pedra jade. Chama pedra jade é porque aquelas Aquele pedras... gelinho, Mari. O quê? Ficou Olha aí, Então, os rolinhos, gente. Aqueles rolinhos. Depois você pesquisa depois você procura, Mari, na internet, escrito pedra jade. Pesquisa aí que você vai ver. Porque eu não estava entendendo. Pode utilizar as pedras jades, aí você pode utilizar as pedras jades, você também pode utilizar as esferas de cromoterapia, que também é válida. Eu ia lhe perguntar dela, professora. Pode usar também essas esferas de cromoterapia, que são as bolas, né, coloridas, pode usar também, vai ser
na fase de proliferativa, de remodelação, vai ser perfeito também. E utilizar radiofrequência e, no caso, se tiver ali uma fibrose, né, uma flacidez local, tá? A radiofrequência, ela também vai ajudar a diminuir ali um edema local, né? Vai dissolver aquele edema e ajudar na drenagem. Mas caso tenha alguma flacidez, alguma fibrose, vai ser mais intensificado nessa fase de remodelação, que aparece aí a fibrose, ok? Certinho? Alguma dúvida? Eu vou mandar esse trabalho, essa aula para vocês, tá? Pode falar. Oba, é bom. Quem tiver que falar, pode falar. Eita. Eu vou. Já vai terminar, professora? Já vou terminar a aula, já passou do meu horário. Então eu já vou também, que eu vou ali fazer um bobó. Tchau, Tá, beijo. ok. Então, qualquer coisa, vocês veem aí que vocês ficaram com dúvidas e me perguntam lá na teoria. Tá, ok? Eu vou colocar essa atividade lá em estética facial, não aqui em recurso, tá? Professora, eu estava olhando lá, não tem aula, a senhora postou alguma?